Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Essa é a nossa oração, o nosso profundo desejo que o Espírito de Deus possa permanecer em o nosso meio, não só em nosso meio, mas em nossas vidas, em nossos lares, continuamente no nosso coração. Porque quando o Espírito de Deus está presente, muitas curas são vividas, muitas carências são supridas. Nele nós nos completamos, né? A ausência de Deus nós podemos definir como o maior fracasso da humanidade. Por que não dizer o maior fracasso, já que a humanidade é composta de famílias? Um dos maiores, ou o maior, a razão do maior fracasso das famílias é a ausência deste Espírito de Deus, Espírito que produz amor, Espírito que traz perdão, Espírito que traz consciência, Espírito Santo que, quando está dentro de uma pessoa, moraliza, santifica. Então, a razão do fracasso dos casamentos, fracasso das famílias, e hoje a razão dos fracassos das igrejas, podemos definir como a ausência do Espírito Santo. Por isso que o maior desastre que uma pessoa poderia viver na sua vida é não nascer de novo, não ter o Espírito de Deus habitando dentro dele. Fica muitas brechas para aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele invadir, ele entrar e então destruir valores, destruir a saúde de uma família. Ainda mais numa era como essa era que nós estamos vivendo, né, irmãos? Uma era tão louca. O irmão Brana, a gente gosta sempre de repetir. O profeta disse que essa era terminaria num estágio completo de loucura. Ele chamou de era dos neuróticos, era dos comprimidos, era dos narcóticos. E nós estamos vendo isso se cumprindo assim, dia após dia. Nós vemos, às vezes, acontecimentos que a gente diz: realmente o mundo está louco, o ser humano está ficando louco. E em cima disso vem vários motivos da loucura do ser humano. Eu acredito que nesses últimos dias, como diz a Bíblia, né, e por multiplicar, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e que os homens eles destruiriam a si mesmos. E esse avanço da ciência é um dos muitos fatores que levam o ser humano a chegar nessa situação que ele se encontra hoje. Quando a gente fala o avanço da ciência, da tecnologia, a multiplicação da ciência, isso está ligado não só à ciência multiplicando para criar ogivas nucleares, como nós estamos vendo agora no Oriente Médio, uma guerra de grande, pode-se dizer, de grande proporção, né? Começando ali desde a época em que Israel foi invadido ali, mais de 1.400 pessoas morreram. Regimes terroristas fizeram aquele ataque fanático, terrorista também, em nome do Deus deles. Mas cada grupo patrocinado por uma nação mais forte por detrás, como o Irã. E agora temos os Estados Unidos fazendo essa operação no Irã, um bombardeio muito preciso, né, eliminando, até onde eu saiba, o líder supremo da nação do Irã, que é um pioneiro lá do islamismo, uma autoridade suprema no país.
um ditador cruel também, que matou milhares e milhares de pessoas ao longo de toda a sua vida. Então, estava ali no poder já há mais de 40 anos, me parece. Tecnologia, a ciência multiplicando, sabia onde o homem estava, ataques precisos, mísseis teleguiados, isso para poder o homem destruir a si mesmo, um bombardeando o outro, né? Como dizem, numa guerra ninguém ganha, todo mundo perde. Quando houver guerras de grandes proporções, não haverá vencedor, a humanidade vai perder, né? Todos vão perder. E no sentido digital, tecnológico, nós também vemos o estrago que é a multiplicação da ciência, por isso que ela é a árvore do bem e do mal. Você vai numa rede hospitalar, você vê como que a tecnologia ajudou, como que a ciência avançou, trouxe tantos benefícios, né? As cirurgias, os medicamentos, as anestesias, o conhecimento médico, e, enfim, tanta coisa que veio trazendo um benefício para o ser humano, mas, pelo outro lado, você vê também os danos que tem causado. Olha as famílias, como que elas vão se distanciando. A tecnologia que deveria unir, não é isso que eles dizem? O mundo em tempo real. Uma coisa que acontece lá no Oriente Médio, a gente fica sabendo em tempo real. As coisas acontecendo assim, simultaneamente. A tecnologia para aproximar famílias que estão tão distantes. Um mora lá nos Estados Unidos, outro lá no Japão, outro lá no Brasil. Aí eles se falam por videochamada, faz aquelas conferências ali, reunião familiar em aplicativos. Aí diz assim, não, a tecnologia nos aproxima. Nos falamos todos os dias. Mas as famílias nunca estiveram tão divididas como estão hoje. E tão distantes como estão hoje. E a nossa oração é que Deus dê graça para os pais, né, eleitos, que têm filhos pequenos, possam conseguir criar os seus filhos no temor de Deus, sem deixar que essas ferramentas tecnológicas venham fazer eles serem criados como filhos de pais ausentes, né? Não, pastor, nós estamos em casa com os nossos filhos todos os dias. Estar em casa não significa presença. Presença vai muito mais do que a pessoa física ali dentro do quarto, fechado o dia inteiro, ou ali dentro de um computador, ou ali mesmo no celular, nas redes sociais, o dia inteiro. Presença é contato. Presença é conselho. Presença é ensinamento. Presença é transmitir um afeto, um sentimento para eles que ninguém vai conseguir suprir aquela carência na vida daquela criança. E está provado até no sentido científico, né? As consequências, pode-se dizer assim, irreparáveis, porque o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, completa, ajuda, né, transforma a vida de uma pessoa. Mas as consequências dos pais ausentes na vida dos filhos são muito grandes. E tem criança que cedo os pais já se ausentam. Ele vai para o trabalho, ela vai para o trabalho. Não vou entrar no mérito das necessidades e de fases. A criança vai para a creche ou passa alguns largos anos da vida ali, né? Principalmente os primeiros anos da vida da criança, desde que nasce. Às vezes vai ali os 5, 6, 7, 8, 10 primeiros anos da vida, longe praticamente da figura de uma mãe, da figura emocional, moral, espiritual, protetora, instrutiva, né, da mãe, do pai. Só que as marcas ficam, irmãos, eles não conseguem superar. É só Deus para poder ajudar. Eles não conseguem superar, está provado.
né? Filhos sem pais. Não estou falando de órfãos. Estou falando órfãos de pais vivos. Porque tem muitos órfãos de pais vivos. Eles comem juntos, moram juntos, cuidam basicamente, que é o que precisa para continuar sobrevivendo, não é nem vivendo, porque viver compreende-se qualidade de vida, né, espiritual, emocional, enfim. E os danos ficam ali para eles e eles não conseguem superar. Os estudos dizem que quando eles ficam adultos, ainda assim haverá marcas que quem conhece um pouco, que quem não entende, vai dizer, problema comportamental. Tá, mas o que gerou esse problema comportamental? Tem algo por detrás. Problema de personalidade, tá, e o que fez ele e ela de personalidade difícil? Às vezes fraco, às vezes possessivo, às vezes melindroso, às vezes alguém que não consegue persistir, perseverar. Mas é um complexo, tá? Mas o que é que originou este complexo? Irmãos, muitos dos problemas que homens, mulheres, já adultos e casados carregam, se dão devido a pais ausentes na vida dos seus filhos. Então, eu acho que é um grande milagre da parte de Deus, os pais das nossas criancinhas na igreja, eles conseguirem serem presentes na vida dos seus filhos. Quando eu digo presente, conversar, irmãos. Mas é conversar, aconselhar, corrigir. Isso tem que fazer parte da vida. Corrigir não é só fez errado, pega a vara e dá uma surra nele, não, nela. Não, é conversar, conscientizar de que está errado, né? Então, conscientizar os nossos filhos do caminho certo, do caminho errado. Eu e você, nós pais, somos obrigados a enxergar mais distante, ter mais visão do que eles, ver ao longe. Quando você vê comportamentos e condutas que vão gerar consequências lá na frente, dores que ela e ele ainda não estão vendo, a gente tem o direito e o dever de vir e falar para eles: olha, meu filho, minha filha, não faz isso não, porque lá na frente vai doer, vai gerar consequências, vergonhas, constrangimentos, trincas na sua vida, vai trazer reprovação. O diabo já não nos ama, ele nos odeia. Você ainda dá motivo? É aí que ele vai aprontar mesmo, vai usar pessoas, situação, vai usar sentimentos, vai usar tanta coisa para poder ficar em cima batendo, machucando mais, ferindo mais. Então, tem pais presentes podem livrar os seus filhos de muitas e muitas situações. Então, a nossa oração é que Deus ajude cada pai, cada mãe, ser presente na vida dos seus filhos, não só levar na escola, não só comprar o uniforme, a mochilinha bonita, a roupinha bonita, não é isso. Isso é necessário, né? Mas não é isso. Nós estamos falando de conversar, dialogar com eles, ensiná-los o temor do Senhor, criá-los nas coisas de Deus, né? Mas vamos à participação das nossas criancinhas. Tem aqui alguns nomes, creio que já chegaram todos. E nós vamos começar pela Priscila. Ô Priscila, cadê a Priscila? Tudo bem? Deus te abençoe. E aí, o que é que você pretende fazer hoje aqui? Falar? Então vem cá falar. Falar um versículo da Bíblia? Ou vai cantar? Esse microfone ali está com problema. Usa esse aqui. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, é isso aí. Pelas suas pisaduras somos sarados. Está vendo? Eu estou falando sobre as consequências, sobre os danos, e por que não dizer enfermidades. Há homens que se tornam ansiosos,
por conta dessa ausência dos pais. Há homens que se tornam homens depois de casado inseguros. Eles não têm segurança para tomar uma decisão, às vezes para mudar de emprego, para fazer alguma coisa. Às vezes ele sofre extremamente no momento de tomar uma decisão, e às vezes é uma coisinha tão simples, mas sofre muito. Aí você imagina por que essa indecisão, essa falta de iniciativa, de coragem, de confiança. Olha aí, irmãos, eles dizem, os estudos, a ciência diz que muitas vezes a ausência paterna gera também homens, filhos, que não têm confiança, que não têm segurança, que são ansiosos. Quem transmite essa segurança, essa capacidade de decisão para a vida deles são os pais, que desde novinho vai dando norte para eles, ensinando eles pisarem em lugares firmes. Vamos a Raabe agora, Raabe. Tudo bem? Deus te abençoe. Vai falar também? Ó Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor deu para a gente, Senhor. Abençoe essa igreja maravilhosa que o Senhor deu para a gente, Senhor. Abençoe a vida do pastor, abençoe a vida da tia das escolinhas, Senhor. Abençoe minha família, abençoe a família de cada uma criança, Senhor. Abençoe aquele que está assistindo pela internet, Senhor. Abençoe cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Mas é igual estávamos falando. Ansiedade, incapacidade de decidir, insegurança, medos. Isso aí nessa medicina moderna, aí nesse mundo da ciência medicinal aí, que estuda o comportamento e a saúde do ser humano, é tudo recebido como doenças psíquicas, que eles dizem, né? Emocional. Mas é igual a Priscila citou aqui, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, graças ao nosso bom Deus, que nós temos uma fonte para nos refugiar. Porque imagina o que seríamos muitos de nós se nós não tivéssemos essa fonte. O que seria de mim se eu não tivesse, pela infinita compaixão de Deus, tido um encontro com Ele? Onde eu estaria? Eu não sei. Eu não tive pais que eu pudesse dizer que foram presentes, né? que esteve ali contribuindo em todo o tempo com coisas boas, positivas, instrutivas para a minha formação. E às vezes a gente tem que sofrer um pouco para poder, acabamos tendo que sofrer um pouco para poder aprender, né? Porque aí é Deus nos ensinando através de uma experiência com Ele. A nós, claro, que a porta da graça é aberta. Mas e aqueles que, além de ter pais ausentes, ainda não têm um encontro com Deus? Imagina o futuro instável, inseguro. Então, eu acho que um pai deve intervir desde pequeno, sabe? Ainda mais hoje, na hora que nós estamos vivendo. Em tudo, irmãos. Tem que intervir. Quando a gente fala intervir, é instruir, falar. Tudo. Saúde, finanças, namoro, casamento, enfim, família, realidade, trabalho, né? Conquistas, identidade, perdão, diferenças. Essas coisas todas precisam serem abordadas na vida dos filhos, claro, respeitando a fase, tem fases, tem momentos para poder tratar determinados assuntos. Eu vou falar para vocês, para os pais aqui, ó, se vocês querem salvar os filhos de vocês no futuro, se vocês quiserem salvá-los, desde agora, não alimente diferença no coração dessas crianças. Não alimente discórdia no coração delas. Não dissemine complexo, porque tem pai que enterra os seus filhos, mas assassina a vida emocional e espiritual
dos seus filhos, eles crescem com uma diferença, com um tabu que não consegue quebrar, irmãos. E depois fica velho e não consegue viver dentro da normalidade cristã, não consegue exercer perdão. Eu conheço uma pessoa, membro de igreja, que há anos e anos e há décadas e décadas desenvolveu um complexo, uma diferença dentro da igreja com outra pessoa, uma coisa de adolescência, quase que de infância. E não é que aquilo virou um câncer espiritual na vida daquela pessoa. A pessoa não consegue ser cristão como tem que ser, porque não consegue olhar para fulana, não consegue olhar para fulano. Se o fulano entrar numa porta, eu saio na outra. Se ele estiver num corredor do mercado, eu passo para o outro. Mas desenvolver um ódio, irmão, que é satânico, é o mínimo que nós podemos dizer, é diabólico. E se essa pessoa não se libertar disso, não adianta pensar em arrebatamento, pensar em altar, em oração, em salvação. Não adianta vestir uma capa da religiosidade, dos bons princípios e da aparência cristã. Não adianta. Aquilo virou metástase, espalhou na alma daquela pessoa. Então, é algo difícil da pessoa superar, da pessoa vencer. Então, livre eles desde agora. Não deixe as crianças desenvolver diferença uma com a outra, complexos umas com as outras, de inferioridade, superioridade, de ser melhor, de ser maior, de ter mais, de ter menos, de ser preto, ser branco, ser magro, ser gordo, ser... Não, irmãos, isso não pode nem ser cogitado, isso tem que ficar longe da igreja do Senhor, porque senão compromete o futuro deles, a vida deles. Então tem que guardar eles agora, sabe por quê? Porque se não proteger agora, depois eles viram adolescentes. E aí continua alimentando, dando água para isso na adolescência. Aí depois vem para o culto de jovens com o narizinho torcido ali, ou com uma capinha de acão, uma cunhazinha de ouro, Josué, dentro do coração um contra o outro. E depois se casam dentro da igreja, aquilo continua lá. E aí, como continua lá, não consegue ser feliz no casamento, ser feliz em nada na vida. Depois fica velho, aquilo está lá. Irmãos, um dia o leito chega. A hora de ir embora, de morrer, a hora de atravessar do tempo para a eternidade, chega. E mesmo que não chegar a hora de morrer, olha o dia que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo. Nós cremos que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Então, proteja eles, não deixa eles adoecerem emocionalmente, espiritualmente. Se você foi uma pessoa que ficou lhe faltando muitas coisas, você reconhece que houve muitas deficiências na sua vida, trabalhe para o que faltou para você, não falte para os seus filhos. Se alguém depositou uma caçamba de lixo emocional sobre ti, sobre nossas vidas um dia, que nós possamos lembrar quão horrível foi aquilo. E que não venhamos jogar isso sobre esses pequeninos que estão vindo aí. Para que a igreja seja uma igreja forte, indivisível, seja uma igreja leve, uma igreja onde o Espírito Santo possa operar as suas maravilhas entre nós. Então já foi a Priscila, a Raabe, então agora é a Júlia. Julinha, cadê a Júlia? Tudo bem, Júlia? E aí? Você vai falar também? Jesus te abençoou ontem, hoje e eternamente. É mesmo? Ontem, hoje e eternamente. Então ele ainda cura ainda. Ele é curador, né? Ele já te curou também, não curou? Curou. Deus te abençoe, viu? E aí, Juju, tá tudo bem, né? O Samuel, cadê o Samuel? Eu não estou vendo a Leia aqui hoje. A Juju veio sozinha para a igreja? Seu pai veio? Tá, seu pai está ali. E aí, a cirurgia deu certinho da Juju? Melhorou bem? É? Que bom, graças a Deus. Então vamos agora o Heitor está aí? É Heitor mesmo, né? O Heitor não veio. O Lucas.
Luquinha. Graças a Deus por essas crianças. E a igreja está feliz com essas crianças aqui, irmãos? Deus abençoe, né? É bom estar sempre orando pelo futuro deles e abençoando o futuro deles. Tendo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. O Lucas está enxergando bem mesmo, hein? Está lendo a Bíblia sem óculos, sem nada. Deus abençoe e que aquele que começou a boa obra possa aperfeiçoá-la. Pedro. Vem cá, Pedro. E aí, Pepe, tudo jóia? Você está bom mesmo? Está fazendo muita bagunça? Você está um santo, menino. Olha para você ver a cara dele de santo. O que você vai fazer? Falar? Aquele que te guarda não dorme. Amém. Deus abençoe. Aquele que te guarda não dorme. Vamos cantar um hino aqui, todo mundo junto, as crianças? É um hino agora? Então espera aí. Senta de novo. Eu acho que eu estou pulando aqui a ordem aqui da programação. O hino é o último, é o louvor. Jesus fez um milagre. Ficou bonitinho o hino, o louvor? Ficou bom? Lá ficou. E aqui vai ficar mais bonito ainda, viu? Na hora que vocês for cantar, canta com alegria, viu? Com bastante alegria para ficar bonito. Bonito para Jesus ouvir e também para quem está pela internet ouvir. Mas antes, aqui, ó, a criançada, presta atenção aqui. Nós vamos agora, já que a Priscila falou que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós vamos ouvir aqui uma história com a tia Daiane. É uma história que também fala de cura, não é isso mesmo, Daiane? Isso. É, Daiana, né? Eu falo Daiane. Deus abençoe. Seja bem-vinda, tia Daiane. Conta uma historinha aí para abençoar o coração dessas crianças e aumentar a fé de cada um. Nisso que o Pedro acabou de falar, o Pedro não, a Juju, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Priscila falou que pelas pisaduras, não é isso, Priscila? Fomos sarados. E o Pedro falou que aquele que cuida de nós não dorme. Então está tudo combinando, ele está cuidando de nós. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amém, pastor. Deus te abençoe também. E como o senhor tem passado? Se recuperado bem da cirurgia do braço? Bem, graças a Deus. Com a ajuda de Deus, cada dia melhor. Ai, que bom, pastor. Louvado seja Deus. O Senhor tem abençoado. Ele é tão bom, né? Ele sempre cuida de tudo. Sabe, pastor, eu tenho pensado tanto sobre curas e milagres, que gostaria de compartilhar uma passagem da Bíblia com as crianças, que fala sobre cura. Claro, fica à vontade. Conta para nós aí, então. Está certo, então, pastor, obrigada. E agora, eu quero ouvir um bom dia bem animado das crianças mais lindas do Tabernáculo Passos. Bom dia, crianças! Ai, mas eu quero ter certeza de que aqui só tem criança linda. Vamos lá, mais uma vez. Bom dia, crianças! Bom dia! Puxa vida, pastor, tem criança bonita mesmo, hein? Então, vamos lá, crianças. No livro de Lucas 13, na Bíblia Sagrada, é contada a história de uma pobre mulher que tinha uma corcunda já faziam 18 anos. As costas dela eram curvadas, ela não podia olhar para cima, não podia ver o céu, nem os passarinhos voando, e a beleza das estrelas, ó, coitadinha, ela nem podia imaginar. Por mais que ela se esforçasse para olhar para cima, ela não conseguia endireitar-se. Mas houve um dia que ela ouviu algumas pessoas falarem: Jesus está na cidade. Ela já tinha ouvido falar de Jesus e seus grandes milagres. E logo pegou sua bengalinha. Toque, toque, toque.
e foi o mais rápido que ela pôde até a sinagoga onde Jesus estava. E quando Jesus a viu, colocou as mãos sobre ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E no mesmo instante, ela se endireitou, crianças, ficou com as costas retinha e pôde ver o rosto de Jesus. E imaginem só que maravilha! O primeiro rosto que ela conseguiu ver foi o de Jesus. E naquele momento, tudo que ela desejava era glorificar ao Senhor por sua cura. E assim, ela seguiu louvando e adorando ao Senhor. O Senhor é tão bom, né, crianças? E é como foi citado aqui já, né? Olha só como está combinando, pastor. Eu já tinha pensado nessa escritura. A Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo o que precisamos é crer que Ele ainda hoje faz milagres. Eu espero que tenham gostado da nossa história de hoje, crianças. E agora, eu quero convidar todas as crianças para cantar aquele lindo louvor que vocês ensaiaram. Então vamos agora, as crianças, cantando este louvor com alegria, porque esse louvor fala que Jesus é o milagre. E hoje o tema dessa escolinha está sendo sobre isso. Jesus, o Deus que faz milagres na vida do seu povo, na vida da sua igreja. E nós cremos que recebemos de Deus aqui, pelas crianças, essa bênção de saúde, essa bênção de cura. Vamos cantar com alegria, cantar bem bonito, cantar bem alto, bem forte, viu? Devagar, só olhando pro chão, vi os pés apressados, senti a multidão, ouvi os passarinhos, mas não podia ver, senti o cheiro doce, mas sem reconhecer. Mas o dia na cidade, Jesus apareceu, chamou-a com carinho. Então lhe surpreendeu, e ela olhou pro céu, viu azul
Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Quem ainda não orou, gostaria de fazer uma oração. E os meninos? Vem cá, Wesley, ora aqui. Senhor Deus, Pai amado, estamos mais uma vez contigo, Senhor, nesse domingo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoe o pastor, Senhor. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe todos, Senhor. Abençoe esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe nosso dia. Amém. Amém. Tem mais alguém? Senhor Deus, obrigado por este maravilhoso dia. Ó Senhor, abençoe as crianças, cuide das tias da escolinha. Ó Senhor, cura o pastor, faça que logo ele já possa estar melhor, que o braço esteja melhor. Ó Senhor, cure aqueles que estão doentes. Ó Senhor, abençoe o lanchinho lá de cima da escolinha, abençoe as crianças, abençoe a minha família, abençoe todos. Ó Senhor, obrigado por ter nos sustentado, nos livrar de todo mal. Ó Senhor, eu peço que continue nos guardando e faça que nenhum mal nos aconteça, porque nós estamos aqui para adorar somente ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que Deus abençoe.